E aí, camaradas, aqui é o Dev Precavido, dessa vez para um vídeo de gameplay. Isso mesmo, porque o devlog de hoje é para falar da segunda e da terceira fase do projeto Diamante, que estão finalmente concluídas, então eu queria muito mostrar para vocês. E como essa é uma parte do desenvolvimento de jogo que tem muito mais a ver com design do que programação, eu pensei em mostrar por meio de uma gameplay e ir comentando em cima das partes que eu achar relevante sobre o processo de como foi fazer. E é isso, então vamos lá ver como ficou o nível 2 e o nível 3. Muito bem, então aqui estamos com o nosso belo jogo. Primeiro de tudo, já vou pedir desculpa pelo barulho de carro que provavelmente está dando aí, porque são 10 da manhã, tá passando muito carro na rua e faz muito barulho. Enfim, segundo de tudo, a gente pode ver que a gente tem o nosso menu aqui, que nem da última vez, e agora ele já está conectado com todas as fases. Então eu consigo acessar as fases por meio do menu. E vamos começar aqui pelo nível 1, que a gente já conhece, então eu vou passar ele rapidinho aqui. E a primeira mudança que eu já quero mostrar aqui é que eu adicionei esse checkpoint que determina o final das fases. Eu fiz esse sprite dessa bandeira, que eu achei que ficou simples, porém bem legal, e que representa onde a fase acaba. Então, quando a gente termina, ou melhor, quando a gente encosta nela, a gente volta para o menu. Ainda não tem uma transição, quero ver se eu coloco isso depois. Mas agora que a gente terminou o nível 1, o nível 2 está desbloqueado. Então vamos lá para ele. Começando aqui o nível 2, primeira coisa que a gente vê é que o prédio que a gente termina, o último nível, é o início do seguinte. Então vamos lá. A ideia principal para esse nível 2 foi a de fazer uma fase com dois caminhos diferentes que você pode seguir. Cada fase que eu crio, eu tento pegar um tema e desenvolver esse tema. Então, o da primeira fase foi simplesmente um tutorial, né, uma coisa bem introdutória, mostrar as mecânicas principais. Para essa eu quis fazer uma fase que tem um caminho por cima e um caminho por baixo. Então aqui a gente tem uma placa falando que espero que você não tenha medo de morcegos, porque nessa fase eu introduzo o inimigo voador. Então vamos seguir aqui, tem essa parte de pulo. Outra coisa, essas fases já estão concluídas. Eita, morri. Essas fases já estão concluídas, mas elas ainda têm bastantes bugs e alguns erros de design, na minha opinião, que eu pretendo alterar no futuro. Então, elas estão concluídas, mas ainda não estão no seu estágio final. Com concluídas, eu quis dizer que elas já estão jogáveis. Então, por exemplo, esses inimigos, por algum motivo, estão dando um bug. Consegui morrer. Como eu dizia, por algum motivo, os inimigos nessa fase estão dando um bug muito forte de ficar preso na parede. Sabe-se lá por quê. Eu não sei se tem a ver com a detecção deles, com o tipo de tile que eles estão interagindo, enfim. Aqui a gente tem a primeira divergência da fase, você pode ou subir ou ir pela direita, e eu vou tentar fazer o caminho de cima. Coloquei esses diamantes escondidos aqui. Uma coisa que eu reparei é que realmente assim é um jogo simples e isso acaba limitando um pouco o tipo de fase que eu posso fazer o design. Eu não tenho alguns recursos bem comuns em jogos de plataforma, como por exemplo chaves que desbloqueiam porta, plataformas que se movimentam, mola para o personagem pular, esse tipo de coisa. Então eu acabo tendo que ser um pouco criativo no design. Vamos tentar matar esse cara aqui. Não vou matar ele, não. Vou passar por cima. Nem sempre é preciso matar os inimigos. Outra coisa sobre a segunda fase, ela está bem difícil. E isso provavelmente vai precisar de balanceamento. Aqui eu falo um pouco dos inimigos voadores, então eu falo: use cobertura, espere que as sombras aladas estejam abaixo o suficiente para cortá-las. Então aqui a gente tem essa parte. Isso daqui faz parecer que o ideal é pular para cá, para a direita, mas é muito fácil bater a cabeça. Então vale muito mais a pena passar dessa maneira que eu fiz. Os inimigos alados, eles estão sendo bem 8 ou 80. Às vezes eles podem ser muito chatos ou simplesmente não incomodar. É bom estar testando eles assim nas fases, porque fica mais fácil ter uma noção de como eu posso usá-los, onde fica bom usá-los. Então, estou passando aqui por cima, aí tem um inimigo. E normalmente eu tenho reparado também, né, que nessas plataformas mais
menores, fica bem mais difícil de lidar com os inimigos, principalmente o Walker. Então vou tentar agora. Por isso mesmo. Tentar passar por cima dele. Opa, pulei. Nossa senhora, eu sou muito bom no meu próprio jogo, hein? Putz, grila. Vamos acelerar. Afinal, o que eu deveria ter feito aqui era simplesmente dado o dash a partir daqui. Meu Deus do céu! De alguma forma isso deu certo. Tem vários bugs que eu ainda vou precisar corrigir no processo de refinamento do jogo. Conseguimos eliminar esse. E aqui a gente precisa usar o dash para passar. E é bem apertado. A gente desce aqui. Eu tô bem tenso. E aqui eu digo, que tal um pulo de fé, né? Confiar e pular. Porque essa é a parte da fase que se conecta com a rota de baixo. Se você pular, você consegue cair aqui. Mas também dava para simplesmente descer e ver onde cair. Então aqui a gente tem esse trecho final. Vou tomar muito cuidado com esse camarada. E chegamos ao final da fase. Vou agora mostrar como é a segunda rota do nível 2. Então a gente faz o mesmo caminho até a parte do prédio. Vocês veem que esse é um grande bug que está acontecendo nessa parte da fase, eu não sei porquê, os inimigos estão bugando dessa forma, mas está bem engraçado. Então a gente vem por aqui, e nessa rota inferior eu tentei colocar menos diamantes, por ela ser um pouquinho mais fácil. Então a ideia é de tentar recompensar o jogador um pouco menos. Aqui a gente consegue passar por esses inimigos. Não ficou muito legal esse inimigo que estava aqui. A função dele é boa, que é a de obrigar você a passar com o cristal, mas eu não gosto que ele fique andando, eu vou colocar algum toggle para poder desativar isso. E aqui tem essa parte de você passar entre os prédios, que eu achei que ficou bem bacana também, o uso do espaço dos tiles de fundo junto com os tiles sólidos. Então aqui a gente já prepara o dash desde aqui. Eu reparo aí que esse é um jogo que você precisa de muita paciência para carregar os dashes tal, e esperar o momento certo. Então eu pretendo aumentar um pouco a velocidade do cristal. Tomar muito cuidado com esses morceguinhos aqui. Já levamos um. Eu reparei também que um dos bugs que eu vou precisar corrigir, que eu não sei nem se é um bug ou uma feature, né? Mas essa ideia de que já é possível carregar o dash seguinte sem o timing do primeiro ter terminado. Então aqui a gente chega na mesma fase que a gente chegou anterior. E aqui já dá para demonstrar outro bug que está acontecendo, que é esse do Dimamante não perceber que ele está no chão e fica nessa forma como se ele estivesse caindo ainda, e que não dá para pular e basicamente quebra o jogo. Então isso eu acho que é o bug mais urgente de se corrigir. Então eu vou perder aqui de propósito para passar para o nível 3. Então, a ideia desse nível 3 é um pouco baseada no nível 2. Tem aquela parte que a gente chega no prédio e que separa as rotas. Então, eu quis fazer uma fase baseada em um único grande prédio que você escala. Que eu achei que ficou bem interessante. Então, vamos dar conta desse inimigozinho aqui. Então, aqui nós temos esse grande prédio que boa parte da fase é voltada para escalar ele. Aqui embaixo eu coloquei uma recompensa para quem explorar. Então, tem vários diamantes aqui, mas que você precisa de cuidado para pegar. Então, vamos pegá-los um por um, com muito cuidado para não cair no abismo. E já conseguimos uma vida a mais. Escalar aqui de volta.
E agora a gente vem por aqui. Aqui tem 2 inimigos. Que a gente vai tomar muito cuidado. Opa! Todo cuidado é pouco. E a gente vem para esse prédio do lado. Então eu gosto dessa ideia de você ir para outros prédios, mas sempre voltar para esse. Aqui dá até para passar com um pulo normal, mas aqui não. Esse daqui é um pouco para enganar o jogador. A gente passa para cá e agora a gente tem que tomar muito cuidado com esse inimigo, porque a gente não consegue já chegar com o dash nele. Às vezes mais vale a pena pular. Uma coisa que eu mudei no Dimamante quando eu comecei a fazer a primeira fase foi aumentar o poder de pulo dele. Originalmente ele não conseguia pular por cima dos inimigos dessa forma, e eu acho que é uma coisa muito necessária. Até mesmo pro platforming. Então aqui a gente tem. Na verdade, aqui a gente bugou. Então vamos voltar até aqui. Bom, aqui a gente tem um pedacinho de design que eu gostei bastante de como ficou, que é aqui. Então aqui a gente tem essa vantagem para dar o dash no inimigo, porque ele não tem como chegar na gente, a gente está no mesmo nível de vertical que ele. Só que a gente precisa dar o dash no timing correto, porque senão, porque daqui ele pode escapar da plataforma que está o inimigo, né? O comprimento total do dash, que fica mais fácil para a gente aplicar ele, é maior do que o comprimento dessa plataforma. Então a gente tem que fazer o timing muito bem. E eu não sei se eu vou conseguir. Eu não consegui. Vamos tentar de novo. Agora eu consegui. Aqui tem esse teto te forçando a passar com o cristal novamente, com o dash. Vamos subir, chegamos no topo da construção. E temos uma placa falando, mas o que é essa coisa? Porque aqui a gente tem a introdução, na terceira fase, do terceiro tipo de inimigo, que é o Waller. A gente nem precisa matar ele, mas nós vamos. Então aqui a gente escala mais um pouquinho, bem vertical essa fase. E temos aqui algumas plataformas com alguns inimigos do tipo Flyer. Então vamos passar aqui rapidamente. E ir descendo agora. Aqui a gente tem... Consegui morrer. Que legal! Continuando. Aqui eu quis colocar um inimigo junto de 2 Wallers para tentar dar uma dificultada no dash, mas não sei se está tendo o efeito que eu esperava, porque eles acabam ficando separados. Mas a ideia era você ter que dar o timing. Meu Deus do céu, não! Ok, eu finalmente consegui chegar aqui de novo depois de muitas tentativas. Então eu vou fazer de tudo para não perder agora. Que eu coloquei uma placazinha de brincadeira falando: ah, você já ouviu falar de parkour? Porque a última parte da fase é descer esse prédio por meio desses parapeitos das janelas. Eu tive que diminuir um pouco a largura do collider do Dimamante para ele conseguir cair assim, entre esses espaços. E eu coloquei alguns diamantes para tentar incentivar o jogador a seguir certos caminhos. Eu gostei, eu tentei colocar vários wallers aqui entre alguns parapeitos, e eu achei que isso ficou bem legal, porque é aquele negócio de você ter que dar o timing do seu dash da maneira correta. Então vamos ver se eu consigo. Caramba. Vamos pegar aquele diamante. Ok, até aqui tudo bem. Isso é uma coisa que eu tenho que corrigir. Depois que os inimigos são derrotados, eles podem te dar dano ainda. E enfim, conseguimos chegar ao final da fase. E aqui a gente tem a visão por cima dos níveis no próprio editor do Unity, só pela curiosidade mesmo. Aqui dá para ver, ó. Então, no nível 2 a gente tem o caminho por cima e o caminho por baixo. E no nível 3 a gente tem aqui a escalada no prédio grande e depois esse trajeto que tem por cima até chegar aqui embaixo. Uma coisa que eu fiz, estou fazendo agora nos níveis, eu criei esse prefab desse level kit, que ele traz meio que uma organização já para a hierarquia da cena.
quando eu montar os níveis, né? Agora, da maneira como está agora, eu não sei se eu deveria estar fazendo de outra forma, mas cada nível é uma cena. E eu separo aqui, então, um Game Object para guardar os inimigos, um para guardar as zonas de respawn nos prédios e por aí vai. E é isso. O objetivo desse devlog era mesmo de mostrar como ficaram os níveis 2 e 3. Eu mesmo estou bem satisfeito com como tá. Eu acho que claramente eles ainda precisam de trabalho, mas eu acho que a ideia geral, né, levando em consideração as ferramentas que eu tenho, é, ficou bem bacana. E eu fico feliz que eu tenha demorado menos para trabalhar nesse último devlog, né, no que eu mostrei nesse último devlog, do que eu demorei para o último, que eu demorei 3 semanas para postar. Afinal de contas, é bom postar com mais regularidade. Eu não esperava que esse devlog fosse demorar tanto para ser gravado, porque eu demorei muito para conseguir completar os níveis para poder gravar e comentar em cima. E isso foi porque eu acho que eu não sou muito bom no meu jogo, ou ele está muito difícil, e então eu morri muito. E o segundo foi por causa daquele bug que acaba quebrando o jogo. Eu preciso recomeçar a fase sempre que ele acontece, e eu ainda preciso descobrir por que ele acontece, embora eu já tenha algumas suspeitas. Isso já me indica duas coisas. A primeira é que eu preciso trabalhar na dificuldade do jogo, porque se eu que estou fazendo, estou tendo esses problemas, outras pessoas vão ter também. E que eu preciso corrigir logo esses bugs, refinar o jogo, que é uma coisa que já estava planejada, eu só quero terminar de fazer as fases primeiro e também que ainda falta, né, dar essa equilibrada nas fases. Mas é isso. Muito obrigado por assistirem e vejo vocês no próximo devlog, provavelmente para fazer e mostrar as fases 4 e 5, ou 4 e 5 e 6 na próxima. Até mais, pessoal.